amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que os acolhemos aqui no canal. Hoje queremos olhar para uma passagem da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que podemos chamar de o Credo de Paulo. Conhecemos bem o Credo dos Apóstolos. No Brasil, é rezado em todos os finais de semana nas missas. Conhecemos o Credo niceno-constantinopolitano, talvez um pouco menos por ser rezado em poucas ocasiões do ano no nosso país. Então, o que seria esse Credo de Paulo? Está na passagem da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 11. É a seguinte: Quero lembrar-vos, irmãos, o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando, tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que, ao terceiro dia, ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive, e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago, e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim, como a um abortivo. Na verdade, eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. É pela graça de Deus que eu sou o que sou. Sua graça para comigo não foi estéril. A prova é que tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos. Não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. É isso, em resumo, o que eu e eles temos pregado, e é isso o que crestes. O texto nos mostra que Paulo se refere ao evangelho que pregou aos irmãos de Corinto, pelo qual eles se salvam se o praticarem. Isso nos indica que não se trata de ideias de Paulo que foram transmitidas aos coríntios, mas sim o evangelho, a boa nova, algo que existe objetivamente, fora de Paulo ou de qualquer pregador. Se não se mantiverem firmes no que escutaram e aceitaram, Paulo afirma que será vã a fé abraçada. O Evangelho não é somente algo para crer, portanto, mas algo a que se agarrar, manter-se firme e assim seguro. Desse Evangelho, Paulo é um mero transmissor, enviado que foi pelo Cristo para pregá-lo. De fato, conforme as suas palavras, transmiti aquilo que recebi. E recebeu primeiro do próprio Jesus, quando o encontrou na estrada de Damasco. Depois, ouvindo e conferindo também com os demais apóstolos. Essa fórmula da transmissão do que é recebido é o que a igreja chama de tradição, com T maiúsculo. Aquilo a que ela foi chamada por Jesus, ou seja, levar a todos os povos, em todos os lugares, o que ele ensinou, como está no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, disse Jesus. Ide, pois, e ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. A palavra grega usada por Paulo é paradidomi, que quer dizer passar de mão em mão. Alguém passa a outro, que recebe, que herda o que foi passado. O substantivo desse verbo é paradoses, comumente traduzido por tradição. Uma tradição que existe independentemente de Paulo, que ele apenas recebeu. Não escolheu alguma coisa que entendeu interessante ou de que gostava, afastando outras com que não concordava. O próprio Evangelho é tradição.
de Jesus para os apóstolos e destes para o mundo. E o que Paulo então recebeu? Ele diz que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Apareceu a Cefas, ou seja, a Pedro, aos 12 apóstolos, depois apareceu a mais de 500 pessoas, muitas das quais ainda estavam vivas quando Paulo pregava, e que, portanto, se ele inventasse coisas ou mentisse, poderiam desdizê-lo. Algumas dessas pessoas, contudo, já tinham morrido. Então Jesus apareceu a Tiago e a todos os apóstolos de novo. Por último, apareceu a Paulo, que diz ser um prematuro, um abortado, que é alguém que nasce antes do tempo e não sobrevive. É um modo que ele tem de manifestar o tempo em que ele perseguira a Igreja de Cristo. Via e ouvia, mas ainda não compreendia, e perseguia. Como um prematuro não sobrevive e não apreende a realidade. Por isso ele se diz o último dos apóstolos. O credo de Paulo, como vemos, é muito parecido com o dos apóstolos, que também é conhecido como símbolo dos apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, etc., e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, e assim por diante. O credo existe em múltiplas formas, com uma unidade central de verdades que o cristão crê, e que Paulo também transmitiu aos coríntios. Uma fórmula que já estava circulando na igreja e sendo ensinada aos catecúmenos, aqueles que se preparavam para o batismo, e estava se espalhando pelas nações. As mesmas verdades em que cremos ainda hoje e professamos como núcleo de nossa fé. Paulo acentua particularmente a ressurreição de Cristo, por isso se alonga, mencionando a quem Jesus apareceu depois de ter ressuscitado. Pedro, os 12, outros 500 irmãos, estes de uma só vez, Tiago, etc. E então relata que o Senhor apareceu a ele, Paulo. Por que ele estará dando tantos detalhes? Esta é a afirmação da fé em relação à qual os coríntios estavam tendo maior dificuldade. Sabemos disso porque, ainda na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, no versículo 12, Paulo pergunta-lhes como podem alguns pensar e dizer que não há ressurreição dos mortos se tinham acreditado que Cristo ressuscitou. Para lembrá-los dessa verdade central é que Paulo reporta essas assertivas básicas da tradição, como um resumo da fé. A morte e a ressurreição de Cristo, de acordo com o que tinham previsto as Escrituras. Todas essas pessoas que ele menciona foram testemunhas da ressurreição corporal de Cristo. É interessante que, embora se afirme o último dos apóstolos, que nem poderia ser chamado assim por ter perseguido a Igreja de Deus, acredita firmemente que a graça de Deus nele tudo pôde e não foi derramada em vão. Tanto que pregava por toda parte, muito mais longe que os demais apóstolos, trabalhando duramente pelo Evangelho, por essa boa nova concreta e real que aconteceu, foi testemunhada, foi transmitida e recebida. No início da primeira carta aos Coríntios, Paulo narrara que havia alguns grupos de coríntios que estavam criando facções na igreja local, dizendo: eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E alguns questionavam se Paulo era verdadeiramente apóstolo, porque não acompanhara Jesus no seu ministério. É por isso que ele testemunha que encontrou o Cristo, não durante a vida pública, mas o Cristo ressuscitado. E a graça nele foi grande e forte, uma graça que ele acolheu plenamente e transformou em obras, pois atravessou o Império Romano em várias viagens missionárias sob os mais diversos perigos. Sabemos que ele acabou por ser morto em Roma, depois de ficar preso por alguns anos. E tudo isso pelo Evangelho.
No IV século, São Cirilo de Jerusalém, nas suas catequeses chamadas mistagógicas, sublinhava a importância desses resumos da fé para aqueles que ele estava preparando para o batismo. Ensinava que, aprendendo e professando a fé, abraçando e guardando o que a igreja, da qual ele era bispo, estava entregando aos catecúmenos, e que era confirmado por todas as escrituras, eles estariam resguardando a sua salvação. Cirilo dizia que a igreja resumia toda a doutrina da fé em poucas linhas, que podiam ser memorizadas palavra por palavra e repetidas com zelo, inscritas de cor nos corações. E explicava: assim como a semente de mostarda contém potencialmente os grãos dos ramos futuros, o credo contém em poucas palavras todo o conhecimento do Antigo e do Novo Testamentos. Assim como Paulo fez aquele sumário da fé para os coríntios, a igreja seguiu fazendo, e Cirilo está fazendo para os novos cristãos. Reconhece que nem todos terão possibilidade e capacidade de ler a Escritura toda, mas o credo resume a própria Escritura nos seus pontos essenciais. Por isso, na próxima vez em que recitarmos o Creio na Santa Missa, fica o convite a nos pormos de pé e pronunciar essas verdades como algo que sai do coração, pelas quais se está pronto a viver e morrer. Aquilo que foi transmitido e recebido e é o núcleo da fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço para você, a sua vida, sua família, orando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.